uma coisa que eu percebi, e aí já entrando um pouquinho no jogo. Quando Elano fez essa... Ele voltou de novo para essa formação com 3 zagueiros, né? Que aí é um outro problema que a gente também pode falar também novamente do treinador. Ele não estabelece um padrão. Então ele vai mudando. Tem jogo que ele vai com 2 zagueiros, tem jogo que ele vai com 3, tem jogo que ele jogava com o João Lucas, aí tira o João Lucas, aí traz de volta Tavares, aí muita gente esperava Bispo na esquerda, ele volta de novo com o João Paulo. Então, assim, primeiro, não há um padrão. Ele vai fazendo aleatoriamente as suas escalações e suas formações, sua maneira de jogar. E na maneira de jogar, e aí eu conheço bem essa formação que ele colocou hoje, até porque o Fortaleza utilizou muito, né, desde a temporada passada, e é curioso, porque quando você conhece bem um time que executa essa linha dos 3 zagueiros, utilizando 2 alas que sobem e tal, quando você vê uma equipe que não sabe fazer, você vê nitidamente. Por exemplo, a saída de bola do Náutico, eu vi até o nosso ex-colega aqui de 45, o João de Andrade, lá no Twitter, falando: a saída de bola tá lenta. Não era nem que estava lenta, não. É porque, na verdade, estava mal posicionada a saída de bola. Porque, por exemplo, voltava Jobson. Jobson voltava para uma linha onde já tinha 3 jogadores. 3 zagueiros. Um aberto à direita, que era o Wellington. Um à esquerda, que era o João Paulo. E Maurício, né? Ali, geralmente o primeiro da saída. E às vezes voltava Souza. E ficava, Cláudio, em um determinado momento, um atacante do Vila Nova com 5 jogadores do Náutico na defesa. Não se abria a opção de passe para a saída de bola, porque você tinha 5 jogadores atrás que ficavam rodando essa bola lateralmente, sem conseguir dar nenhum tipo de profundidade. E, sinceramente, eu acho que se foi 4 minutos de algo que o esporte conseguiu construir, porque, por exemplo, teve um que foi até chute de fora da área do Jean Carlos. Foi uma jogada bem tramada, uma bola bem até trabalhada, e um chute que foi para fora. De resto, assim, Jesus lá na frente tentando, assim, de alguma forma, Jonathan Jesus tentando fazer alguma coisa, mas praticamente sem muita participação. Assim, você não via o time criando, você não tinha Souza perdendo bola demais. Eu até brinquei lá no nosso grupo, né? A rapaz só pode ter comido uma feijoada antes de entrar na partida. Perdendo bola assim a torto e a direito. Não fazia sentido, né? Então, assim, e nas ideias, ele mudou ali, trocou o meio de campo e trocou ali o setor ofensivo, colocando Chiesa. E na prática, o time, na verdade, produziu pior ainda do que o primeiro tempo, na minha avaliação. Porque o Náutico já não conseguia criar tantas possibilidades. E aí você via um jogo praticamente que estava só esperando o óbvio acontecer, que era o óbvio era a equipe que estava melhor em campo, que era o Vila Nova, fazer o gol. Faz o gol nessa jogada que até a gente citou, né? Em que João Carlos cai no chão e aí na sequência da jogada o Wagner ele aproveita. E depois do 1-1, o que você pudesse imaginar? Não, é um duelo direto de 6 pontos, tem um time jogando em casa e o outro tá jogando fora. Esse que tá fora, ele quer ganhar também. Mas ele não vai ficar com a bola. Quem vai ficar com a bola é quem tá em casa. E o Náutico não ficou com a bola. Quem estava com a bola, sabendo construir jogadas, quem estava pressionando, era o time visitante. Ou seja, quem estava na necessidade de sair da zona de rebaixamento para tentar fazer o milagre era o Vila Nova. Não era o Náutico. O Náutico estava muito próximo de tomar o segundo gol, que foi o que aconteceu. Então, para mim, o desenho todo da partida foi realmente para uma derrota, porque o Náutico, durante em campo, não conseguiu apresentar. E aí, claro, entra na questão dos jogadores, preparação física, Cláudio, eu acho que também é uma coisa que eu ando percebendo que tá faltando perna. Às vezes o Náutico faz uma pressão alta e às vezes eu acho que não consegue administrar essa pressão tão alta, que aí o time acaba se desgastando mais. E aí a gente vê as lambanças, o despreparo total da equipe dentro de campo. Eu não sei se você quer entrar mais detalhes do que aconteceu hoje na partida, assim, das grosserias, das escolhas que ela não fez, de coisas que você viu em campo, tipo, olha, fulaninho não dá mais, esse aqui realmente já chegou num ponto onde... Ou você nem acha que se os jogadores, na verdade, são meramente peças que não acrescentam. Tamanho é o problema geral, ou você acha que os jogadores também fazem parte desse processo? Assim, na escalação já dava para ver que o meio campo ia ficar muito pesado, né? Assim, não dá para escalar Vitor Ferraz, Souza, Jean Carlos e Jobson. Jobs. Ela não sabia disso, repetiu esse erro.
E aconteceu o que aconteceu. E hoje foi pior, porque hoje dava para ver que era, quando começou o jogo, era Jean numa ponta, na ponta direita, Souza na ponta esquerda. Veja, dois jogadores que não têm essa característica. Óbvio que eles ficavam mais presos ali pro meio campo e aí subida dos laterais, mas eles estavam abertos pela ponta, né? Então você perdia o melhor dos dois. E aí ficava isolado Jonathan Jesus. Então, por aí já vi que não ia funcionar. Invertia, continuava ruim a criação. Era só o Jean Carlos. E tipo, o tempo todo era o Vila Nova melhor. O tempo todo era o Vila Nova melhor. O Náutico faz um gol contra, tem um segundo momento perigoso, quase um segundo gol contra, depois é Vila Nova. E, assim, e a gente via que tinha a defesa, um buraco, meio campo, um buraco, o ataque. Então, o Náutico não conseguia criar, era só lançamento, chutão para frente, para Jonathan Jesus disputar. Não tinha criação, a bola passava por cima de Souza e de Jean, então chegava pouco ele. O pouco que chegava, Jean chutava de fora da área. Teve um lance que Jonathan Jesus chutou em cima da defesa, que foi uma boa jogada. Foi a única jogada trabalhada do Náutico a partida toda. Souza, Jean, e a bola chegou para Jonathan Jesus, de resto foi só chutão. E aí, na defesa, você vê a facilidade que o Vila Nova encontrava para entrar na área do Náutico. Era 3 passes, estava na frente da defesa, estava dentro da área e chegava muito fácil. Eu até brinquei no grupo, eu disse, o melhor volante do Náutico hoje foi Jean-Pierre, né, que é o árbitro. Ele atrapalhou 2 ataques do Vila Vin Nova. Diesel, né, que a galera chama. O Vin Diesel. Mas 2 realmente, ataques. em 2 momentos ele atrapalhou um ataque do Vila Nova. Eu acho que não teve nenhum jogador do Náutico que teve 2 interceptações no jogo, como teve o árbitro, assim. Porque foi o melhor volante do Náutico, mas porque tinha um buraco ali. Hoje, Jobson, que vinha fazendo boas partidas, foi mal, mas não só ele. Vitor Ferraz foi mal, Souza foi mal, só salvou o Jean Carlos. Então, assim, é uma sequência desde a escalação, e aí depois ele tenta com o Luiz Felipe, que é um volante da base, mas não tem essa característica. No final do jogo, o time já empatando, perdendo, ele bota Matheus Cocão, que é um volante no lugar de Jobson. Velho, empatar em casa ou perder em casa, eu acho que estava empate ainda. Empatar em casa ou perder em casa hoje era a mesma coisa. Bota o Luiz Felipe, bota um outro atacante, faz alguma coisa para deixar o time ofensivo. Ele fez uma substituição 6 meia dúzia e aí sai o gol. E assim, nenhuma culpa pro menino Matheus Cocão, né? Mas não era jogo para ele. O Náutico não era nem questão de jogo para ele, questão de idade. Era de característica. O Náutico precisava ir pro ataque. E ele, ela não faz uma substituição 6 meia dúzia, achando que o empate até poderia ser bom, ou tentar manter uma estrutura que nem ele não tem nem a justificativa de dizer, vamos manter a estrutura, tá dando certo, porque não estava dando certo. Então jogava o time para frente, tentava uma bola parada, um lance fortuito, um pênalti, como poderia ter acontecido. Assim, todas as escolhas de Elano, de escalação, de encaixe dos jogadores, substituições, até a última substituição, nada funcionou e muito por culpa dele. O time do Náutico parece que não treina. É irritantemente ruim ver o Náutico jogar hoje, porque é um time que um bando de campo. E aí você vê um time como Vila Nova, que estava abaixo do Náutico antes do jogo, abaixo assim, né, na colocação, mas é empatado em pontos, joga de forma organizada. O Vila Nova poderia ter perdido hoje, porque a defesa é ruim. Aquela linha de 4 é fraca. Mas o time é organizado. Até com jogadores ruins, você consegue ver uma ideia de jogo ali. Você consegue ver um Wagner que abre por um lado, Arthur Rezende, Ralf, um time que tem alguma ideia de jogo ali. O Náutico não tem isso. Qual a ideia de jogo do Náutico hoje? É se defender, chutão para frente. Se defender, chutão para frente. Mas não é um chutão coordenado. Não é um chutão de Jonathan Jesus ganha a bola, vai ter alguém próximo para ganhar a segunda bola. Não tem isso. Jonathan Jesus não ganha a bola, não tem segunda bola. É um bando de campo. Infelizmente, pode ser que eu esteja até exagerando, eu tendo muito grosseiro até, mas em campo é desorganizado, assim, você não vê ideia de jogo nenhum. Eu tava até dando uma olhada aqui, não tem as estatísticas, pelo menos eu não olhei aqui as estatísticas individuais no SofaScore, não aparece. Mas olha que coisa, como é que Elano vai justificar um jogo em que o time dele, dentro de casa, finalizou 6 vezes, certo? E o adversário finalizou 16 vezes, cara. 16 vezes. Você jogando dentro de casa. Não teve expulsão do Náutico, não, só para lembrar. O time sofreu 16 finalizações e deu 6. Não há. Então, assim, Cláudio, quando eu vejo ele falar um negócio desse, das duas, uma, cara. Ele não entende nada de futebol, ou ele é muito cara de pau. É muito cara de pau, pô. Não tem justificativa para ele dizer que o Náutico jogou bem hoje. Não tem nenhuma justificativa. Não tem. E aí é que tá. A diretoria, o presidente, se Diógenes não. E aí é que tá. Isso não vai resolver, certo? Até porque eu acho que de maneira tardia
se tomar essa decisão da tirada de Elano, praticamente é na base agora do milagre, seja o que Deus quiser. Porque, assim, eu acho que hoje, e aí eu não sei o que você pensa sobre, para mim, acabou tendo um rompimento do torcedor com o clube nesse momento, pelo menos por enquanto. Assim, tem uma reviravolta do Náutico, sei lá, empata com o Cruzeiro, consegue uma vitória fora de casa contra o CSA, para ver se gera de novo o que aconteceu hoje, como você estava relatando, né? Aquela coisa de novo do torcedor abraçar. Porque o que aconteceu hoje me parece realmente um rompimento entre clube e torcida. A torcida, a partir de agora, e dá para compreender, certo? Tem torcedor que ainda vai para o estádio, vai apoiar, ainda acredita, cada um, cada um. Mas eu acho que o grosso da torcida, esse jogo, é quase como se fosse aquela pá de cal mesmo, para decretar um rebaixamento que ainda não aconteceu. E aí vem essa pergunta. O que é que você acha que o Náutico, nesse momento, é mais importante acontecer? Porque muita gente já fala que Diógenes vai ter que sair, mas aí vem a segunda pergunta: quem é que vai assumir? Se antecipa eleições? Quais são os passos que você acredita que o Náutico poderia dar para essa situação? Porque a gente está vendo no horizonte muito próximo, e parece claro, um possível rebaixamento para a Série C, e de quem e como está, obviamente, internamente o Náutico, de oposição, de situação, a questão do conselho, o quanto isso hoje pode afetar numa saída de Diógenes, ou você acha que é uma situação praticamente difícil de acontecer no cenário de hoje? Só antes, falando de Elano, eu lembrei, a João Vitor entrevistou também João Lucas após o jogo no vestiário, na porta do vestiário. João Lucas disse que o Náutico não jogou bem, ou seja, completamente diferente do que Elano falou, né? Então, um jogador tem a mínima de consciência. Mas agora, falando sobre Diógenes, eu não acho que vá haver um impeachment, não acho também que tenha motivos para isso. Assim, impeachment teria que ser uma coisa de gestão, enfim, de desvio de dinheiro, enfim, qualquer irresponsabilidade. Eu sei. Falcatrua, né? E o conselho hoje está muito fechado com o presidente. Então, para Diógenes sair, ele teria que pedir para sair, pedir um afastamento. E eu torço para que ele peça, porque assim, eu acho que não vejo clima para ele. Ele não pode mais pisar nos aflitos em dia de jogo. Se ele pisar nos aflitos, ele já está andando com segurança. E a partir de agora, você me disse, houve um rompimento hoje. Um rompimento do Náutico com o seu torcedor. E assim, do Náutico não, mas da diretoria do time Sim. com o torcedor. O torcedor vai continuar indo a campo. Próximo jogo vai um público menor, mas vai. Vai porque o torcedor acredita, pô, pode ser que dê e tal. Mas o cara vai ver Diógenes, o cara vai xingar Diógenes, o cara vai querer partir para cima de Diógenes. Quando o jogo começar, o cara vai aplaudir o time. Mas com o diretor, com o presidente, ele vai querer ir para cima. Então, talvez o melhor hoje para Diógenes, até pela saúde dele, seria se afastar, pedir uma licença. E aí assumiria o vice-presidente Luiz Felipe Figueiredo, que não entende nada de futebol. Ele mesmo já disse que não entende nada de futebol, não queria se meter com futebol. Mas aí é o que me preocupa. Diógenes sair hoje, com quem ficaria o futebol? Teria que ter uma reformulação geral no departamento. Obviamente, primeiro a saída de Elano, né? Acho que a primeira medida era nesse sábado o Náutico amanhecer sem Elano como treinador. Mas além de Elano, era sair o executivo, que se escondeu hoje da coletiva também, que não fala, faz um trabalho péssimo. Ari Barros, né, no caso. Ari Barros, sai toda a diretoria de futebol e a Diógenes chegar, ou Luiz Felipe, não sei, chamar Alvi Rubens, que já passaram pela diretoria, que tem um mínimo de conhecimento de diretoria de futebol e convidava, vamos precisar aqui, não é nem para contratar, porque já não tem mais o contratar, mas é tentar manter um ambiente interno no clube. Porque até essa questão de rompimento, eu acho que teve um rompimento hoje do elenco com o Elano também. Então, assim, eu não vejo mais clima. A briga que teve com o Jean, explícita, e João Vitor perguntou para Souza também. O que é que você fala dessa. O que é que você pode falar dessa discussão? Não tenho nem o que falar. Souza, que é um líder do elenco também. Então, um líder do elenco que não falou sobre a situação. Então, precisa ter teve esse rompimento, então precisa ter uma reformulação. Alguns diretores de futebol que agreguem. Porque hoje o Náutico tem 3 diretores de futebol que não entendem de futebol, que nunca trabalharam com futebol. Então são caras que estão ali, e outra, que não apitam em nada. Eles estão ali para dar uma entrevista ou outra, mas quem manda no futebol é Diógenes. Então, o primeiro seria Diógenes se afastar e tirar toda a diretoria de futebol, toda a diretoria do executivo ao diretor, esses diretores abnegados que chamam,
convidar a gente que entenda, que possa agregar nesse momento. Se a gente lembrar, Minhoca, em 2017, quando o Náutico caiu, Diógenes Braga e Edno Melo, que foi o presidente, eles deram um golpe no Náutico. Eles fizeram uma antecipação de eleição junto com o Conselho Deliberativo. O Náutico estava mal das pernas, já em junho, julho já estava bem encaminhado para o rebaixamento. Uhum. Eles juntaram o Conselho Deliberativo, anteciparam a eleição para o meio do ano e assumiram o clube em agosto. Diógenes virou vice-presidente de futebol e Edno virou diretor de financeiro. Ele não era o presidente era o presidente do Conselho Deliberativo. Então, ali o que se fez? No discurso deles, vamos chamar pessoas que entendam, e tinha Emerson Barbosa, tinha outros diretores de outros grupos que se juntaram e formaram a diretoria de futebol, mas não evitou o rebaixamento. E ali Diógenes Braga já estava. Então, assim, se eles fizeram isso há 5 anos, por que não fazem agora? E eles culparam muito o rebaixamento por toda essa confusão. Era o momento de Diógenes chegar, ligar para pessoas que são de outros grupos ou não, e pedir ajuda. Era o mínimo que ele poderia fazer. Eu não acredito que vai acontecer isso. Acho que Diógenes vai continuar mandando no futebol. Pode ser que ele demite Ari Barros para dar uma desculpa para o torcedor, mas ele segue no futebol, ele segue no comando do clube, porque a empáfia e a arrogância dele é muito grande. Ele é um cara que acha que que conhece, né? Minhoca, e aí uma história de bastidor que eu já contei aqui, já contei para amigos, assim. Em 2017 eu trabalhava na assessoria do Náutico, e aí chega essa diretoria, né, nova e tal, e pouco antes de eu sair, o Náutico jogava na Arena de Pernambuco em 2017, um jogo contra o Boa Esporte, acho que não era contra o Boa Esporte, era outro time. Enfim, antes do jogo, tem sempre a saída de jogadores, a diretoria vai, cumprimenta os jogadores e tal. Enfim, quem vê vídeo de bastidor sabe como é. Aí chega Diógenes, pega Joás, lateral direito, e começa a dar instrução para Joás. Joás, não, porque o lateral esquerdo deles faz isso, não sei o quê. Eu olhei aquela cena ali, eu era assessor do Náutico, eu olhei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso não, velho. Assim, bicho, o cara treinou a semana todinha. Tem treinador, tem analista de desempenho, tem auxiliar técnico. Porque perdão a palavra, uma porra de um diretor de futebol vai mudar, vai dar alguma instrução tática para um jogador numa situação que já estava. Assim, aquilo ali, aquela cena que eu vi na Arena de Pernambuco, no vestiário da Arena de Pernambuco, já me chocou. Eu disse, cara, esse cara acha mesmo que ele é um entendedor de futebol. E aí, os anos sequentes mostraram que ele acha. Chegou ao ponto dele dizer que não existia mais meia no futebol, em 2019. Não existe mais meia. A torcida clamava por um meia. Pressionaram, contrataram o Jean Carlos. Pô, será que a torcida estava errada? E aí depois ele disse... tem outra frase dele ano passado, ano retrasado, que dizendo que o Náutico tinha 4 zagueiros de alto nível. O Náutico terminou o ano com 4 zagueiros. E um zagueiro que era Iago, que se aposentou logo depois. Pô, assim, são atitudes e falas do presidente que mostra que ele acha que ele entende mais de futebol do que todo mundo e erra muito. Óbvio que ele tem alguns méritos, mas tem títulos e tudo mais. Mas assim, não é muito planejado não, Minhoca. Não, eu tô ligado. Eu tô ligado porque tem alguns dirigentes que são desse tipo mesmo. Enfim, dá para reparar alguns também, eu já vi alguns daqui mesmo do próprio estado, que se valem às vezes de chegamos na semifinal, no caso aí, né? O Náutico chegou na semifinal da Copa do Nordeste, fez um jogo complicado contra o Fortaleza, jogando fora de casa, na Arena Castelão, poderia ter eliminado o Fortaleza, foi campeão pernambucano, e aí vai se segurando nessas justificativas, nessas campanhas, sabe, ali bem... Que, assim, são campeonatos que não vão dizer o que é a temporada, que a temporada, de fato, é a Série B. Ninguém se prepara para ganhar o título estadual no ano. Mas, quer dizer, você pode colocar isso como uma das metas, mas não é o objetivo principal. A Copa do Nordeste é um algo a mais. O que o Náutico fez, ali, cair para o Fortaleza, ok, entendeu? Mas você não pode achar que está tudo resolvido até ali. Até porque é o começo da temporada ainda. A parte principal é a Série B. Então, de nada ia adiantar para o Náutico conseguir ter um bom começo de temporada, como, por exemplo, foi no ano passado. Começou muito bem, só tinha um campeonato estadual para ficar focado. Começa muito bem a Série B, e eu lembro demais que João, você, Rodolfo, sempre citaram o problema que o Náutico tinha a resolver em determinados setores da equipe. E aí, a gente já viu naquele caso do ano passado o que foi. Se o Náutico não faz aquela arrancada do que foi aquele começo de 2021, talvez a gente tivesse visto o Náutico. Aliás, se você pega ali, depois da saída de Wagner Leonardo em diante, até hoje,
até hoje, o Náutico é talvez a pior equipe da Série B. Fazendo, assim, todo jogo tomando gol. Minhoca, Tanto é que eu fiz o levantamento, Cláudio, são 53 jogos. Os últimos 53 jogos do Náutico na Série B. Desses 53, em 5 apenas, a equipe não foi vazada. Como é que você consegue, em 53 jogos, tomar gol em 48, cara? 48. Não é pouca coisa, é muito jogo. 53 é quase uma temporada inteira. 48 jogos, você tomar gol, é muito jogos. É 91%. Então, assim, é um problema que, teoricamente, se você perceber em 2021, você já tinha algo a resolver ali. E aí foi se levando, se enganou ali com aquela coisa que aconteceu na Copa do Nordeste e também no próprio campeonato estadual. E aí a gente vê essa situação, que Roberto Fernandes tentava fazer com o que dava, teve aquela situação de Hélio, né? Exatamente no começo da temporada. E aí chega agora de novo nesse ponto, onde, além de tudo que já aconteceu, dos problemas que ainda tem, você coloca uma pessoa incompetente para tentar gerir uma equipe dentro de campo. Porque ele poderia até ter isso, sabe, Cláudio? Por exemplo, ele poderia ter todos esses defeitos, Diógenes, mas ao mesmo tempo ele poderia ter escolhido um treinador que conseguiria blindá-lo, entendeu? Porque às vezes tem dirigente que é assim, ele não tem tanta competência e aí ele tem um treinador que salva ele das maiores cagadas que ele pode ainda oferecer para um clube, entendeu? E aí às vezes o time consegue fazer ali um campeonato ok, um campeonato razoável. Mas agora não. Agora ele não tem nenhuma coisa para ser blindado, porque a escolha dele já foi totalmente equivocada de fazer um contrato até 2023 com um treinador que não tem a menor condição, e aí você vê essa situação acontecer, o desastre que é de agora. o que eu ia falar é questão de planejamento, que muitas vezes é o acaso. Se você tira Hélio dos Anjos da história do Náutico desde 2020, o Náutico está rebaixado. Porque o Náutico briga contra o rebaixamento, já estava virtualmente rebaixado quando o Hélio dos Anjos chega em 2020. Ele salva do rebaixamento, o Náutico estava 7, 8 pontos, ele salva. 2021 tem a arrancada, título Pernambucano primeiro, tem a arrancada, o Náutico perde 5 jogos com o Hélio, Hélio sai, passa um mês, o Náutico desliga o motor, se não volta Hélio, o Náutico teria caído em 2021, Hélio volta, o Náutico faz uma campanha ali razoável e volta hoje, começa 2022, é demitido e o Náutico mais uma vez brigando contra o rebaixamento, ou seja, sem Hélio, o Náutico é um time Z4, o tempo todo, zona de rebaixamento. Então não é uma coisa planejada. A própria permanência de Hélio esse ano não foi planejada. De hoje não queria manter Hélio dos Anjos. Manteve porque tinha uma multa, e aí depois ele segura, depois de uma briga ali, ele tira Hélio dos Anjos, depois que o filho de Hélio ficou falando algumas coisas da diretoria, coisas justas, aliás, de falta de estrutura, de falta da diretoria se esconder em alguns momentos, enfim, muitas coisas justas. E o Náutico chega na semifinal da Copa do Nordeste, teve até um Timbu Justiceiro, acho que comentou aqui, completamente no acaso. O Náutico ganha do Botafogo da Paraíba, jogando muito mal. Sim, acha um gol de falta que a bola desvia na barreira, um gol de Júnior Tavares, e ganha os pênaltis com o Lucas Perry pegando pênalti, enfim, numa chuva absurda. Ali já foi um acidente. O Náutico chega na final do Pernambucano, uma sorte monstruosa, jogando mal contra o Santa Cruz, ganha os pênaltis, aí o Sport é eliminado pelo Salgueiro, o caminho se abre, o Retro vence nos aflitos, chega em casa, na Arena de Pernambuco, né, onde o Retro manda o jogo, o Náutico fica com um a menos, e aí o Retro se acovarda completamente, e aí na camisa o Náutico é campeão. Mas merecimento, o Náutico não merecia ser campeão pernambucano. Mas mereceu, acontece, futebol tem dessas. Ainda bem que o futebol tem dessas. O Náutico já perdeu títulos quando merecia ser campeão. Melhor. E né? Foi campeão dessa vez sem merecer. Então não foi, nesses últimos anos, nada foi planejado. Em 2019 o acesso não foi planejado. A gente sabe como é que foi o acesso em 2019. 2020, aos trancos e barrancos o Náutico conseguiu escapar. 2021 teve aquela arrancada, mas a própria diretoria sabotou a campanha de Hélio, perde Wagner Leonardo, não repõe, fica com 4 zagueiros, perde Eric, não renova com o Eric por causa de 200 mil reais, perdeu o Eric. Depois, quando o Chiesa foi contratado, demorou a contratar atacante, enfim, foi uma série de erros que aí deu no que deu em 2021 para o elenco ter que recontratar Hélio dos Anjos, porque a diretoria não queria, o elenco foi que pediu, recontratou. Jean Carlos ligou para Hélio dos Anjos, ele voltou, o Náutico fez uma campanha regular ali, aí começa 2022, aí é o que a gente tá vendo agora, em 20 de agosto, que é a hora que a gente tá gravando agora, o Náutico caminhando para uma Série C, que assim,
se futebol tivesse justiça, hoje eu diria, o Náutico caiu e merece cair, mas, sei lá, vai que ainda escapa. Acho muito difícil, mas vai que. Eu até fiz aqui o levantamento na minha planilha nervosa, né? Tem 19 equipes na história da Série B que tinham 21 pontos ou menos, certo? Ou seja, a campanha que o Náutico tem hoje, 21 pontos ou menos em 25 rodadas disputadas, ou seja, 2/3 já do campeonato. E apenas uma, Cláudio, conseguiu escapar, que foi o Bragantino de 2012. E olha, o Bragantino tinha 18 pontos, tinha até 3 pontos a menos, só que tinha um detalhe. Naquele ano, que foi de 2012, lembra aquele ano que o São Caetano ficou de fora maluca, né? O São Caetano ficou de fora com 71, não subiu com 71 pontos. E o Bragantino, para conseguir a recuperação, nos últimos 13 jogos, ganhou 8. O Náutico de hoje, se você imaginar que vai ganhar 2, já é muita boa vontade. Porque nada indica isso, nada vai indicar isso. A não ser, claro, enfim. Mudar assim, treinador. Mudança de treinador. Virar chave. Aquela coisa do treinador fazer um vestiário a ponto de mudar totalmente a maneira do time jogar. E me parece que esse é o caminho, porque o que a gente viu do Náutico, curiosamente, assim, no cenário nacional, coisas que furam a bolha, né? Até aí mesmo de Recife, de Pernambuco. Foi situações bizarras, como, por exemplo, um treinamento, né, de finalização, que a gente virou piada nacional, dos jogadores tentando finalizar. Internacional. Vi Twitter de fora do país mostrando aquele vídeo. Bizarro. Então, bizarro. Hoje, a questão do Maqueiro, que entra indignado, xingando ali Jean-Pierre e joga Wagner, né? Ele já chega ali e jogando o cara assim. Eu nem tinha visto isso, Minhoca. Desculpa, Minhoca, bizarro, só para contar a história desse Maqueiro, porque o dia de hoje do Náutico já começou com uma bizarrice sobre o Maqueiro, sobre Gandula, na verdade, que era o Náutico, tinha uns Gandulas contratados e o Náutico deixou dispensou esses Gandulas para colocar jogadores da base e do feminino, né? E aí tinha na minha frente assim, tinha uma jogadora do time feminino colocada. E os Maqueiros também estavam nessa turma. E quando vê, depois que eu vi o vídeo, eu tô dizendo, olha o que o Maqueiro fez. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse é situação de rebaixado, né? Ele discute com o cara, né? Assim, eu vi rapidamente a cena, mas ele discutindo, jogando a maca no chão, assim, coisa deprimente. E foi relatado na súmula, né? Sim, foi. Até Danilo colocou aqui essa situação, porque foi logo após a penalidade, né? A questão da não penalidade marcada. E aí aí naquele momento, o torcedor que estava reclamando muito, o clima no estádio, certamente você deve ter ficado assim, uma insanidade total naquele momento. E aí, na hora que o Wagner vai ser atendido, ele já entra, né, ali muito indignado, já xingando a arbitragem. Ó, tem até a súmula aí, ó. Aos 3 minutos de acréscimo do segundo tempo, foi solicitada a entrada dos maqueiros para a retirada de um atleta do Vila Nova. Ao chegarem próximo ao atleta, o marqueiro, senhor Natael Alves de Andrade, atirou a maca contra o chão de maneira assintosa e desrespeitosa, quase atingindo o atleta lesionado. Nesse momento, passou a reclamar de minhas decisões com as seguintes palavras: vocês estão nos roubando, tá de sacanagem, foi pênalti, estão nos roubando, vai tomar naquele lugar, né? Nesse momento, o outro marqueiro, o senhor Carlos Eduardo Corrêa de Araújo, também passou a proferir as seguintes palavras: tá de brincadeira, vai tomar também naquele lugar, veio só para roubar. A partir desse momento, expulsei os 2 maqueiros. Informo ainda que, ao retirar o atleta, o senhor Natanael, no momento que chegou fora do campo, simplesmente atirou a maca ao solo, derrubando o atleta do Vila Nova, senhor Wagner, número 17. Então, uma situação bizarra, né, Cláudio? Assim, é absurdo. A pessoa acha que não tem como ficar pior e vai piorando. Assim, virou cabaré, né? Ninguém manda no clube e as coisas vão acontecendo. Não tem mais o que comentar, assim. Se o Náutico for punido por isso, relatar de súmula tem que relatar mesmo, mas é uma situação deprimente, né? É uma bola de neve, né? Que as coisas vão se sucedendo e tudo só vai piorando. Isso é só mais um retrato do que é o Náutico hoje.